Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 29. Vamos falar o inciso 10, o 11, o 12, o 13 e também o 14. Vamos fazer um vídeo um pouco mais extenso, mas não vamos deixar de passar as informações mais importantes em relação a cada inciso. Nós vamos tratar do julgamento e perda do mandato de prefeito. Nós vamos tratar da iniciativa popular para leis municipais e vamos tratar de outros temas também que estão elencados nestes incisos. O inciso 10 diz: julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Preste bastante atenção. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Quem julga o prefeito? Regra geral, Tribunal de Justiça. A sua banca, o seu concurso, vai trocar Tribunal de Justiça por STJ, vai trocar Tribunal de Justiça por Juiz de Direito. Quando essa pergunta aparecer, lembre-se, julgamento do prefeito é perante o Tribunal de Justiça. Ok? Regra geral, grande parte dos concursos vão te cobrar apenas isso. Mas, se você vai fazer uma prova de um nível mais elevado, como sempre, eu trago aqui algumas informações adicionais. Primeiro, quando nós falamos em julgamento, nós pensamos em crime, não é verdade? Então, nós temos que lembrar que existem crimes comuns e crimes de responsabilidade. Os crimes comuns são aqueles que qualquer pessoa pode praticar. Para quem estuda o direito penal, isso é muito claro, não é verdade? Lesão corporal, estelionato, furto, enfim, crimes comuns. Mas devemos ter em mente também que existem os crimes de responsabilidades. Os crimes de responsabilidade, eles não podem ser praticados por qualquer pessoa. Eles só podem ser praticados por pessoas específicas, por agentes políticos, ok? Essa é a primeira diferenciação que você tem que ter em mente. Quando nós falamos em crimes comuns, nós usamos a literalidade do inciso 10 e podemos observar que eles serão julgados pelo Tribunal de Justiça. Perfeito. Mas, quando falamos em crimes de responsabilidade, nós temos que lembrar que eles possuem uma subdivisão. É verdade. Seria muito fácil, mas você está estudando direito, não é? Sempre tem uma exceção à regra, sempre tem uma subdivisão, mas é só ir devagarzinho que a gente consegue chegar lá. Preste atenção. Crimes de responsabilidade, eles se subdividem em próprios. E o que é crime de responsabilidade próprio? Crime de responsabilidade próprio são infrações político-administrativas. São aquelas que não têm um tratamento penal, como perda do mandato, como suspensão do direito político. Esses crimes têm natureza administrativa. Nós vamos ver exemplos de crime de responsabilidade própria lá no Decreto-Lei 201 de 67, no artigo 4º especificamente, tá? São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Veja, a pena que traz é a cassação do mandato nessas situações aqui elencadas. Impedir o funcionamento regular da Câmara, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Inciso 3. Desatender sem justo motivo as convocações e os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. E depois vem uma série de incisos que não nos convém falar agora. Mas o que eu quero que você entenda é que são infrações político-administrativas. Nós temos ainda os crimes de responsabilidade impróprios. E o que são os crimes de responsabilidade impróprios? São as infrações penais propriamente ditas.
são aquelas que são apenadas com privação de liberdade. Nós temos como exemplo o peculato, a concussão, que estão definidas no Código Penal. Muito bem. Quando o prefeito ele comete um crime de responsabilidade, nós vamos ver no próprio decreto 201 de 67, agora no artigo 1º, o seguinte: são crimes de responsabilidade do prefeito municipal sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, e na sequência vem diversos incisos trazendo alguns tipos de crimes. Por exemplo, no inciso 1º, apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Os prefeitos não fazem isso, não é verdade? Ora, então, praticamente não são julgados por esse crime. Não é isso que nós vemos na prática? Bom, no inciso 2º, utilizar-se indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos, enfim. E na sequência, 3º, 4º, diversos crimes. Aqui o artigo 1º do decreto está dizendo que esses crimes de responsabilidade estão sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário. Eles são crimes de responsabilidades impróprios, ok? Dessa forma, serão julgados pelo Tribunal de Justiça. Eu coloquei aqui para facilitar. Já os crimes de responsabilidade próprios, aqueles primeiros que nós mencionamos, lá no artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, por exemplo, eles são julgados pela Câmara Municipal. É, professor, pela Câmara Municipal? Sim, a Câmara Municipal vai julgar o prefeito nos crimes de responsabilidade próprios. Para você que vai fazer uma prova mais elaborada, essa distinção é muito importante, essa definição. Ainda não há como falar de julgamento dos prefeitos sem mencionar as súmulas 703 e 702 do STF. A súmula 703 diz: a extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. Não é porque ocorreu a extinção do mandato que um processo de instauração referente à prática desses crimes não serão realizados. Na súmula 702, que é justamente a temática da aula, a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. O que essa súmula quer dizer? Se for um crime de competência da Justiça Comum Estadual, o prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça. Ok, até aí entendemos. Se o crime for de competência originária federal, por exemplo, será julgado pelo TRF. Se for um crime eleitoral, por exemplo, será julgado pelo TRE, ou seja, o respectivo tribunal de segundo grau. Essas súmulas você não pode deixar de estudar para a sua prova e para o seu concurso, tá? No inciso 11, nós temos a organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Funções legislativas e fiscalizadoras. A Câmara Municipal, ela vai se organizar e ela vai exercer as suas funções legislativas e fiscalizadoras. Ah, professor, funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal? É verdade. E muitos podem até pensar que essa função fiscalizadora da Câmara Municipal é uma função atípica do Legislativo. Você está assistindo a aula do artigo 29 e vale muito a pena lembrar o que já foi estudado. Quem está acompanhando o canal desde os primeiros vídeos da Constituição Federal aprendeu que nós temos as funções típicas e atípicas do Legislativo, Executivo e Judiciário. E quando nós mencionamos as funções típicas do Legislativo,
nós vimos que ele tem duas funções típicas, que são as de legislar e fiscalizar. É isso mesmo, é o poder legislativo que fiscaliza a administração do poder executivo. Então, não é uma função atípica do legislativo a função fiscalizadora. A função atípica do legislativo é justamente a administração e a função julgadora. A função de fiscalizar, ela é típica do legislativo. Aonde eu encontro isso, professor? Na aula do artigo 2º da Constituição Federal, onde nós mencionamos a separação dos poderes, tá? Inclusive, no decreto-lei que nós mencionamos, no artigo 4º, no inciso 2º, você vai ver que é punido, através de julgamento pela Câmara dos Vereadores, o prefeito que impede o exame de livros, folhas de pagamentos e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Veja que é o legislativo na sua função fiscalizadora. Bom, no inciso 12, cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Não é um inciso tão cobrado. Aqui você vai ter o que chamamos de planejamento municipal democrático, representativo, através da cooperação das associações. As associações que representam interesses locais, associações de moradores, enfim, para assim um melhor planejamento municipal. Esse inciso não é tão cobrado, mas se você vai fazer uma prova no âmbito municipal, é importante estudar a lei orgânica do município onde será realizado o concurso e aprofundar mais sobre a temática. No inciso 13, iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. Aqui nós estamos tratando da iniciativa popular. E uma iniciativa popular para um projeto de lei municipal com interesse específico no município, na cidade ou de bairros, como está descrito aqui, precisa da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. 5% do eleitorado municipal, certo? Bom, com relação a isso, o que eu posso acrescentar para a sua prova? Nós já mencionamos um pouco sobre a iniciativa popular. Eu vou aproveitar e adentrar um pouco mais no tema. Afinal de contas, não dá para fazer tudo em um vídeo só. Então, assim que nós temos oportunidade, nós vamos agregando conhecimento, fazendo com que o seu estudo fique sistematizado e a cada aula que você assista, algo seja acrescentado para você que possa te ajudar nas suas provas, no seu concurso e na compreensão do direito constitucional. Falando de iniciativa popular, nós vamos lembrar de municípios, estados e da União. Nos municípios, a regra está descrita aqui no artigo 29, inciso 13. Necessário 5% do eleitorado. É o que nós lemos, não é verdade? Interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Quando nós falamos de iniciativa popular para projetos de lei em relação aos estados, nós vimos na aula do artigo 27, parágrafo 4º, que a lei estadual vai trazer as regras referentes a essa iniciativa popular. A Constituição não determinou as regras, apenas informou que a lei estadual vai regulamentar toda essa situação. É o que nós vimos lá na aula do artigo 27, parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Muito bem. Para a União, nós teremos um processo um pouco mais elaborado. Afinal de contas, vai tratar de todo o território nacional, vai tratar de lei federal. O que é necessário? 1% do eleitorado nacional. Mas não só isso, que esse 1% do eleitorado nacional seja de pelo menos 5 estados da federação. Complica um pouco mais, não é?
Apesar que a internet tem facilitado bastante, as redes sociais, inclusive, pois organizar em um estado já é difícil. Imagine organizar em pelo menos 5 estados. Mas não só isso, não menos que 3/10 do eleitorado de cada um deles. Ou seja, é necessário 1% do eleitorado nacional, de pelo menos 5 estados, não menor que 3/10 do eleitorado de cada um destes estados, ok? Um pouco mais rigoroso, nós vamos aprender mais sobre isso lá na aula do artigo 61, parágrafo 2º, para ser mais específico. Eu trago aqui a leitura para que você possa fazer a remissão. Parágrafo 2º, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 3/10% dos eleitores de cada um deles. Um pouco mais difícil, não é verdade? Aqui a informação para você, pode dar um print se quiser. Nós falamos de iniciativa popular e devemos lembrar que ela é a expressão da soberania popular, como nós vimos lá na aula do artigo 14, tá? Ela está prevista no artigo 14, inciso 3º desta Constituição. Por último, o inciso 14 diz: perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. O que diz o artigo 28, parágrafo único? Nós já tivemos aula sobre ele. Vamos trazê-lo novamente aqui. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5. Muito bem, a perda do mandato de prefeito, ela ocorre quando este assume outro cargo na administração pública direta ou indireta, mas está ressalvada a posse em virtude de concurso público. O prefeito que passou em um concurso, estava aguardando a posse, foi eleito, assumiu a prefeitura e daí veio a data da posse. O que acontece com esse prefeito? O artigo 38 diz: ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam as seguintes disposições. Eu vou destacar apenas o inciso 2º, que é o que nos interessa por hora. Na aula do artigo 38, nós traremos todos os detalhes dessa situação. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, ou emprego, ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inclusive, aqui já traz para você a resposta de alguém que está no emprego ou função pública e vai ser investido no mandato de prefeito. Ele será afastado e vai poder optar pela sua remuneração. O grande detalhe aqui é que, se esse prefeito for assumir uma função na administração direta ou indireta, ele perde o seu mandato. Esse é o ponto-chave da questão, tá? É o que nós vimos no artigo 28. Ah, professor, pode falar um exemplo? Posso sim. Suponhamos que um prefeito seja chamado para exercer a função de secretário estadual. Ele, obviamente, vai perder o seu mandato de prefeito. Ah, professor, um prefeito não vai assumir uma função de secretário estadual. Muito bem, mas se ele for chamado para ocupar no âmbito federal a função de ministro, o que acontece com o seu mandato? Ele perde o seu mandato de prefeito. Agora, veja uma coisa interessante. No âmbito do executivo, isso acontece. Um governador, por exemplo, que for assumir a função de ministro de Estado, ele também perde o seu mandato. Mas, no âmbito do legislativo, não ocorre a perda do mandato. Um vereador, por exemplo, que assuma a função de secretário municipal, secretário estadual, ele não perde o seu mandato. Da mesma forma, um deputado federal, um senador que assume a função de ministro também não perde o seu mandato. Um deputado estadual também não perde o seu mandato se assumir cargo ou função
na administração pública direta ou indireta. Você vai notar que o legislativo não perde o mandato. Nós vamos tratar essa temática mais à frente, mas eu já estou te adiantando. E o executivo acaba perdendo o mandato. No nosso exemplo aqui, então, o prefeito perde o mandato se assumir cargo ou função na administração direta ou indireta, ok? Ressalvado a posse em concurso público, como nós mencionamos aqui no artigo 38, inciso 2º, traz os detalhes. Na próxima aula, nós vamos falar do parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 29A, crimes de responsabilidade do prefeito municipal e também do presidente da Câmara. Veja como essa aula será importante para a próxima aula, não é verdade? Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.